Embora seja uma virtude quase extinta no século XXI, esse conceito ainda tem o poder de nos comover. Nos filmes, uma demonstração de honra pode levar a lágrimas, ao testemunharmos a coragem e o sacrifício. Reveja os grandes sucessos de todos os tempos e você encontrará a honra entremeada em seus enredos. Aplaudimos a sua virtude de forma indireta, mas onde está a honra na nossa vida diária? A noção de que ela possa ser vivida em nosso dia a dia tornou-se um elemento estranho à nossa geração. Quero ver a honra restaurada aos filhos e filhas de Deus. Ela é a chave essencial para recebermos de Deus, e é exatamente por esse motivo que o inimigo de nossas almas simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo grandes recompensas, recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida. Você está prestes a embarcar em uma jornada que o levará para mais perto do coração de Deus, o autor de tudo que é digno de honra. Oro a Deus pedindo que estas verdades reveladoras afetem a sua vida de uma forma profunda e prática. Muitos só aprenderam essas lições no final de suas vidas. Por esse motivo, o apóstolo João escreve com urgência: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João 8. João era um homem velho, com aproximadamente um século de idade, quando escreveu essas palavras. Ele compartilhou o seu discernimento, adquirido a duras penas, para que hoje fôssemos beneficiados. João tinha conquistado a vantagem que alcançam os homens e as mulheres que vivem muito e bem. É o destino ao qual se chega quando se percorre fielmente o caminho da vida a fim de cumprir sua vocação. Um lugar de segurança e força, algo que chamo de unção de avô ou de avó. Quando eles falam, os que são sábios ouvem. Durante os últimos 25 anos, tive a oportunidade de desfrutar de alguns encontros com homens e mulheres desse tipo. São embaixadores que gastaram bem os dias de sua vida e entraram na fase em que podem olhar para trás com conhecimento. Esses veteranos experientes desenvolvem alguns atributos comuns, 3 dos quais discutiremos aqui. Primeiramente, eles localizam instintivamente o cerne de uma questão. Não ficam debatendo ao redor de algo, nem perdem tempo com o que não é importante. Em segundo lugar, eles dizem muito com pouquíssimas palavras. E em terceiro, as palavras que escolhem são precisas e de peso. A comunicação econômica desses homens e mulheres, por assim dizer, leva consigo maior peso do que as mesmas palavras ditas por outra pessoa que não andou tão bem ou por tanto tempo pelos caminhos da vida. Depois desses encontros memoráveis, descobri-me meditando durante meses em apenas uma ou duas frases ditas por esses veteranos experientes. À luz desse raciocínio, podemos crer que o apóstolo João estava dizendo muito através de uma simples sentença. Na verdade, meditei nessas palavras inspiradas durante anos, e a revelação contida nelas continua a se expandir. Vamos examinar sua advertência uma frase de cada vez. Não perca a sua herança. Ele começa com acautelai-vos. João encoraja cada um de nós a tomar cuidado, examinar e prestar atenção em nós mesmos. Ele empresta uma certa urgência em suas palavras, pois o que está para comunicar não deve ser encarado de forma superficial, mas ponderado com profundidade. Uma atenção cuidadosa deve ser dispensada para que não venhamos a perder as coisas pelas quais nos esforçamos. Isso é um pouco preocupante. A possibilidade de perder aquilo que foi ganho com esforço. Imagine o fazendeiro trabalhando para limpar o seu campo. Ele se empenha, em meio ao calor do dia, para tirar as pedras de pedaços de tronco que poderiam impedir o solo de produzir uma colheita. Depois de limpo, ele ara e cultiva a terra, preparando-a para receber a semente. Depois que o campo está semeado, ele se esforça para manter as condições ideais para que a sua plantação floresça, fertilizando, arrancando as ervas daninhas e regando as suas sementes.
As plantas brotam e seu trabalho continua enquanto ele protege o campo das pragas e de tudo que possa arruiná-lo. Então, quando faltam algumas semanas para a colheita, ele fica cansado e desiste. Todo o trabalho foi inútil, pois ele perde toda a sua produção por causa de sua negligência final. Ou talvez uma tempestade estivesse ameaçando chegar. Ele viu os sinais, mas se recusou a agir, e esse erro custou-lhe a colheita. Que perda de tempo, dinheiro, trabalho e recursos apenas para vacilar no momento da concretização. E quanto ao homem de negócios que se dedica a construir a sua empresa durante anos apenas para perdê-la no final por causa de algumas decisões erradas? Mais uma vez, é trágico. Em ambos os casos, os benefícios do trabalho intenso são perdidos em um instante por causa de escolhas erradas. É por isso que as Escrituras nos encorajam repetidas vezes a terminarmos bem, aquele que perseverar até o fim. E novamente, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E ainda, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. E a lista continua. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como a concluímos. O modo como a terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos, e estas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Momentos que decidem a nossa vida. Houve um incidente com um dos nossos filhos. Ele queria fazer algo que eu não aprovava e sabia qual era a minha opinião. Eu sentia, porém, que ele tinha idade suficiente para lidar com a situação. Então a decisão final era dele. O tempo passou e descobri que ele optara por ir contra o meu conselho. Mais tarde, nos sentamos para discutir a escolha que havia feito. Expliquei: a escolha cabia a você, mas quero aproveitar essa oportunidade para lhe ensinar algo. Havia um jovem rei chamado Roboão. Pouco depois de iniciar o seu reinado, seus súditos lhe levaram um problema. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão que teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O jovem rei instruiu o povo a retornarem alguns dias para ouvir a sua decisão. Os conselheiros de seu pai lhe disseram: se você quer se tornar servo desse povo, leve em consideração as necessidades dele e haja com compaixão, resolva as coisas com eles e eles por fim farão qualquer coisa por você. Foi um conselho bom e sábio, mas o jovem rei rejeitou o conselho deles e foi consultar seus colegas. Eles disseram: essas pessoas que reclamam, seu pai fez pesado o nosso jugo, alivia-nos. Bem, diga isso a elas. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se vocês achavam que a vida era dura sob o governo de meu pai, vocês ainda não viram a metade. Meu pai os castigou com açoites. Eu baterei em vocês com correntes. O jovem rei Roboão deu ouvidos ao conselho de seus amigos, o que acarretou resultados trágicos. O reino que seu pai Salomão construiu foi destruído. 10 das 12 tribos de Israel se fragmentaram permanentemente, enquanto 5/6 do reino foram destroçados debaixo do seu punho de ferro. Uma escolha errada custou-lhe caro para o resto da sua vida. Então eu disse a meu filho: vamos voltar atrás. Talvez o príncipe Roboão e seus amigos tenham rejeitado durante anos o conselho de seu pai Salomão ou de seus anciões. Talvez ele tenha rido secretamente entre taças de vinho e meneado suas cabeças às ocultas nas câmaras reais, zombando do que acreditavam ser conselhos tolos e fora de moda. Pensamentos vãos podem ter confundido a cabeça de Roboão. Manterei a paz enquanto ainda for príncipe, mas quando me tornar rei, não darei ouvido a esses velhos tolos. Como príncipe, suas decisões de ignorar e apreciar superficialmente a sabedoria de seus anciões lhe custaram muito pouco. Ele não percebeu que os dados haviam sido lançados e que um dia ele não passaria de um tolo que pensava ser sábio. Quando chegou o momento que definiria sua vida, faltava-lhe o padrão necessário para realizar um julgamento de peso. Continuei. Todos temos momentos que decidem nossa vida.
Eles são como provas com direito à consulta. Porém, não sabemos que fomos examinados até que elas tenham terminado. Filho, você decidiu não dar ouvidos ao meu conselho, e por ora isso não lhe custará nada. Mas virá o dia em que o momento que definirá sua vida chegará. Se já tiver desenvolvido o padrão de dar ouvidos a conselhos sábios, você naturalmente os seguirá e terá grande recompensa. Deixando de lado a questão do meu filho, vamos rever outro exemplo. Os filhos de Israel não haviam desenvolvido o padrão de dar ouvidos à palavra de Deus. Eles haviam sido libertos da escravidão, mas continuavam reclamando e desobedecendo. Às vezes, esse comportamento parecia ter como resultado um custo mínimo, e em outras ele não parecia afetá-los de forma alguma. Entretanto, durante o processo, um padrão estava sendo estabelecido. Finalmente, o momento que definiria a vida deles surgiu. 12 espias foram enviados a Canaã para dar uma olhada na terra que Deus havia separado para ser deles. Os espias voltaram com um relatório negativo e desanimador. E toda a congregação os seguiu e começou a reclamar como antes. Mas dessa vez isso lhes custou caro. Eles jamais entrariam na terra prometida e teriam de vagar pelo deserto pelo resto de suas vidas. Em apenas um instante, perderam tudo o que haviam se esforçado para possuir. Não houve como reverter o prejuízo. Embora pudessem vê-la, jamais tomariam posse de Canaã. Assim como Roboão perdeu as 10 tribos pelo resto de sua vida e por muitas gerações à frente. Existe uma lição importante para jovens e velhos aqui. Não devemos simplesmente obedecer a Deus. Precisamos capturar o seu coração e então vislumbraremos a sabedoria que se esconde atrás das suas diretrizes e não as veremos unicamente como leis. O jovem príncipe Roboão nunca capturou o coração de seu pai ou de seus anciões. A geração mais velha dos israelitas nunca conseguiu ver o que Deus estava fazendo, ou a bondade do seu coração para com eles, e perderam tudo. Agora, vamos dar uma olhada no outro lado da moeda. Há exemplos por toda a Bíblia em que indivíduos vislumbraram o coração de Deus e desenvolveram modelos sábios para uma tomada de decisão. Quando aqueles momentos que decidem uma vida surgiram sem avisar, eles reagiram corretamente e receberam grandes recompensas. A forma mais simples de não perder aquilo pelo qual nos esforçamos é desenvolver padrões e honrar de forma consistente o conselho de Deus. A cada dia, oportunidades de fazer escolhas se apresentam diante de nós. Virá o dia em que olharemos para trás e saberemos quais delas de fato tiveram poder de definir a nossa vida. Mas se tivermos desenvolvido padrões baseados em Deus, continuaremos seguindo por esse caminho e mais tarde receberemos nossa recompensa. Recompensas. Isto nos leva ao próximo ponto de João, e a fim de facilitarmos a consulta, transcreveremos todo o versículo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Observe que Deus é um Deus galardoador. Essa é uma verdade que precisamos firmar bem fundo em nossos corações. Na verdade, Ele ama recompensar-nos. Como foi que Ele se apresentou a Abraão? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15:1. Uma outra versão traz: Eu sou o teu grandíssimo galardão. Uau, que maneira de se apresentar a alguém! O Salmo 119, de 9 a 11, faz eco a essas palavras, dizendo: Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Em os guardar, há grande recompensa. Lemos no Salmo 57:2: Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa e me recompensa, que faz com que os seus propósitos para mim venham à existência e com certeza os realiza. Deus é um Deus galardoador e ama recompensar os seus filhos. Como pai de 4 filhos, descobri parte dessa alegria.
Amo ver seus olhos se iluminarem de gratidão e a satisfação tomando conta deles enquanto se deleitam com a lembrança de uma escolha bem feita e recompensada. No entanto, também aprendi que não é sábio recompensar um mau comportamento. Premiando aqueles que não mereceram, que não conquistaram aquela recompensa, destruímos o poder do incentivo, e o incentivo é uma coisa boa. Meus garotos sabem que os amo, mas com o passar dos anos, eles cresceram e entenderam a diferença entre o meu amor e o meu prazer. Deus ama cada um de nós profundamente, e o seu amor é perfeito. Entretanto, isso não significa necessariamente que não haverá momentos em que ele estará insatisfeito com as nossas atitudes e escolhas. Deus recompensa aqueles com quem ele está satisfeito, aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. Observe que João diz: para receberdes completo galardão. Enquanto eu meditava, a palavra completo saltou da página. Pensei: se há uma recompensa completa, então há também uma recompensa parcial e também a possibilidade de nenhuma recompensa. Meditando um pouco mais, concluí que há duas aplicações a quais João se refere. A primeira é o trono do julgamento de Cristo. Paulo declara: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. De imediato, percebemos que Paulo não está se dirigindo a toda a humanidade, pois quando o incrédulo está ausente do corpo, ele não está na presença do Senhor, está antes no inferno. Isso pode parecer duro, mas é verdade. Jesus não veio ao nosso mundo para condená-lo, muito pelo contrário, ele veio para salvá-lo. O mundo já estava condenado por causa de Adão, que nos vendeu para a morte eterna. Somente aqueles que recebem Jesus Cristo por meio de um comprometimento total de suas vidas a Ele estarão presentes com o Senhor quando deixarem para trás os seus corpos terrenos. Paulo continua a se dirigir aos crentes. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 9 e 10. Todo crente comparecerá diante do trono do julgamento de Cristo. Naquele dia, cada um de nós receberá de acordo com o que fez durante seu curto tempo na terra. A nova tradução na linguagem de hoje afirma: e cada um vai receber o que merece. Os nossos pecados não serão julgados, uma vez que o sangue de Jesus erradicou a punição eterna determinada para o pecado. Em vez disso, seremos recompensados, ou sofreremos perdas pelo que fizemos como crentes. As nossas ações, palavras, pensamentos e até mesmo motivos serão inspecionados à luz da sua palavra. As coisas temporárias sobre as quais edificamos a nossa vida serão consumidas, o que resultará em perda, e as eternas serão purificadas e transformadas em recompensas duradouras. A extensão entre as perdas sofridas e as recompensas poderá variar desde vermos tudo o que fizemos ser consumido, embora nós sejamos salvos, até a suprema grandeza de reinarmos ao lado de Jesus Cristo para todo o sempre. A abrangência disso é sem dúvida vastíssima. A primeira situação seria um exemplo de ausência de qualquer recompensa. A última seria um exemplo do cenário de completo galardão, sendo que a recompensa parcial ficaria em qualquer ponto entre esses dois. Essas decisões do trono do julgamento são chamadas de juízos eternos, o que significa que nunca haverá qualquer alteração, emenda ou mudanças nesses decretos. Portanto, pode-se concluir que o que fazemos com a cruz de Cristo determina onde passaremos a eternidade. No entanto, o modo como vivemos como crentes determina como passaremos a eternidade. É sábio, portanto, olhar diligentemente o que as Escrituras dizem sobre os juízos eternos e as recompensas eternas. Esse conhecimento é definido como uma doutrina elementar de Cristo. No ensino fundamental, a sua base é adquirida com todos os elementos essenciais da educação, como a leitura, escrita, matemática, etc.
Você consegue imaginar tentar construir sua formação de ensino médio ou universitária sem saber ler, escrever, somar ou subtrair? Seria impossível. No entanto, inúmeros crentes tentam construir sua vida cristã sem este conhecimento doutrinário elementar. A urgência desse dilema levou-me a escrever o livro Movido pela Eternidade, que trata do assunto em detalhes, e eu o recomendo como um acompanhamento dessa mensagem. Esta vida. Definimos que os padrões fundamentados em Deus levam consigo a promessa da recompensa no trono do julgamento, mas as suas bênçãos nos alcançam também nessa vida. Leiamos. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. Nosso Pai deseja nos recompensar tanto naquele tempo quanto agora, na medida em que dermos ouvidos aos seus conselhos. Foi-nos ensinado que os justos serão recompensados na terra, não somente no céu, mas nessa vida. E, novamente, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Tiago é enfático ao declarar: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. Todo bem vem de Deus. Não atribua as coisas que causam dano ou prejuízo a Deus. Ele é o doador do bem. O desejo de Deus é recompensar você com os seus benefícios aqui e agora. As suas recompensas não retrocedem. Está escrito: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. E novamente, o homem sincero receberá uma rica recompensa. A rica recompensa é o completo galardão. Ainda meditando nas palavras do apóstolo João, pensei: se existem situações de pleno galardão, recompensa parcial e de nenhuma recompensa em nosso futuro, deduzo que isso também se aplica à vida presente. Ao rever a vida de Jesus, isso se tornou evidente. Enquanto andou por essa terra e teve contato com a humanidade, alguns receberam a recompensa parcial, outros não receberam nada, e houve aqueles que alcançaram o completo galardão. Vamos dar uma olhada em uma amostra de cada caso e observar os padrões apresentados.